Hoje o nosso assunto é muito interessante dentro da vivência que nós vamos ter dentro do contexto social que vocês vão trabalhar. Na secretaria escolar existe um grupo. Gente, vocês vão formar um grupo de colegas de trabalho. E na apostila de vocês, se vocês observarem bem, existe, no primeiro momento, existe lá o quê? Seis palavras, observem aí, logo no início, 6 palavras que fazem parte dessa relação humana que a gente precisa ter. São 6 palavras. Tá sem material você? Eu esqueci. Pega aqui. Então, são 6 palavras que fazem parte desse contexto social, né? De uma relação, não vou dizer que é perfeita, mas que a gente vai procurar ter pelo menos harmonia. Então, o que eu achei interessante, ela fala assim, nas relações humanas, são 6 palavras mais importantes. O erro é meu, quer dizer, eu erro, tem que admitir isso. Olha que bacana, eu achei isso interessante para a gente começar. Admito que o erro é meu. Normalmente a gente não aceita isso. Tá certo? Não é isso? Num grupo, a gente não aceita. A gente fala, mas a gente não aceita. Mas olha que bacana, só 6 palavrinhas. Admito que o erro é meu. Você fez um bom trabalho. Olha a autoestima para o outro. A gente está levantando a autoestima do outro. Qual é a sua opinião? Deixar que o outro também participe do grupo. Que ele precisa participar do grupo. E qual é a sua? Faça o favor, né? Faz um favor, a gente tem que pedir, né? E qual é a sua opinião? Está ali, né? Que é importante. E qual é a sua? Faça o favor. Muito obrigado. E nós? Grupo é isso. Grupo é, integração. Vocês aqui, um grupo, hoje a gente está aqui com 4, 6, 8 pessoas, mas a gente tem um grupo maior. Olha a integração que eu percebi isso na nossa festa junina, no nosso encontro junino. Que não foi uma festa, foi um encontro para que vocês tivessem a peste que vocês precisam para o curso de vocês. Legal. Mas e o tempo que houve? Nós tivemos um mês para preparar aquele encontro? Não, foi uma semana, não foi? Foi de uma semana para outra. E nós temos homens aqui. E o que eu achei interessante é a integração desses homens. Gente, grupo é isso. Então o grupo ele tem que ter uma afinidade. A gente precisa estar junto. É o contato, todo mundo, pelo mesmo objetivo. Então a gente fala de relações humanas. Eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro. E para que a gente possa, de uma certa forma, estarmos sempre juntos. Lógico, gente, eu tenho as minhas diferenças, mas eu tenho que entender que no grupo a gente precisa entender, eu errei, eu posso te ajudar, o trabalho foi bom. Qual é a sua opinião? Se eu erro, qual é a sua opinião? Então tá, fala agora você deixar que as pessoas possam participar. E sempre agradecer, uma coisa que a gente não tem hábito de agradecer. A gente precisa levantar a autoestima de todo mundo. Eu, aqui com vocês, eu procuro fazer isso. Quem tem mais tempo aqui, né, a Gisele que está mais tempo e a dona Edilane aqui, eu acho que a gente tem que incentivá-los. Você falou uma coisa engraçada hoje. O que você falou para ela? Quando a gente começou a aula? Será aniversário dela. Mas não foi no início, o que você falou? Qual era o nome? Da faculdade, que ela falou que gostava de psicologia, para você dar um conselho para ela, para não ser tarde igual a mim. Então, olha só, isso é o que para ela? É uma autoestima. É a gente levantar, para que a pessoa entenda. Olha, eu contei a vida do Luciano. Luciano tem uma história bonita para contar.
Então isso fortalece não só ele, porque ele já está fortalecido. Ele está fortalecido, mas ele fortalece ao grupo. Isso é importante, gente, porque todos nós temos um problema, todos nós temos a nossa dificuldade. Mas se todo mundo se unir, a dificuldade ela vai embora. Aí a gente vai falar assim para o grupo: muito obrigado. Mas igual as crianças, é nós na fita. Porque é isso que a gente precisa entender. Todos nós passamos um dia todo aí cheio com as nossas dificuldades, está todo mundo, de repente, aparentemente alguns cansados, mas a gente está aqui no grupo, buscar algo, alguma coisa. Então, a relação humana, ela se faz assim, é um segurando o outro. E essa pandemia, ela veio, acho que, para fortalecer em alguns aspectos esse contato, principalmente o contato familiar. Veio para fortalecer em algumas famílias, a gente percebe, em algumas orientações, em alguma escuta eles falam, a pandemia veio para fortalecer a família. É uma doença, uma coisa muito triste, mas eu acho que, por quê? Está todo mundo dentro de casa. Então, ou briga, ou se une. Ou a gente vai brigar, ou a gente vai se unir. É melhor a gente fazer o quê? Se unir. Né? Então, essas palavras aqui, eu acho que é interessante que a gente passe a ver. Gente, quando a gente fala o erro foi meu, caramba, isso é muito bom. Eu entender que eu errei. Todo mundo fala isso? Fala a verdade. Vamos deixar o nosso ladinho assim, piegas. Não vou falar isso, mas, todo mundo admite que erra. A gente nunca, errando, nunca admite que erra. E sem errar, então, é que a gente não vai falar que errou. Não é? Na página 2, ele fala disso aqui: 10 mandamentos das relações humanas. Nós não vamos falar sobre os 10, mas tem uns mandamentos aí, a gente pode falar até que são os mandamentos da lei de Deus também, porque são importantes para a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso crescimento e a nossa integração com os grupos que a gente vive e convive. Que a gente tem o que a gente vive, que é a nossa casa, e o que a gente convive, que são os amigos, tá certo? Então aí eu sublinhei o terceiro, que eu achei interessante, não sei se vocês percebem a importância dele. Será que alguém lê pra gente aí? Terceiro, são 10, mas eu achei assim, se alguém quiser falar de outro, pode estar aberto, tá bom? Mas eu achei que esse terceiro é legal. Vamos lá, vamos ver quem lê. Edilane gosta de ler, ela lê alto. Vai, Edilane. Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos é o ouvir o seu próprio nome. Gente, 10 mandamentos, tá? Ei, coisinha! Não. A mãe gera um filho e ela espera 9 meses. E antes até hoje, né? Hoje, antes do nascimento, já escolhe esse nome. E a gente chama de coisinha, a gente chama de gordo, de preto, de magro, de gordo. Ei, você! Gente, é o nome. Principalmente vocês, porque vocês estão dentro de um estabelecimento de ensino. E de preferência que se chame o nome todo. A gente acha o nome da pessoa, principalmente em escola, e secretário sabe o nome de todo mundo. Completo, não? Então isso é legal. Então olha só, o nome, isso é importante. Como eu falei, a mãe escolhe o nome, em 9 meses espera que aquele filho nasce, ver a carinha da criança, e aí chega, a gente bota a opção de apelido. Nós não, né, porque isso não faz parte, mas as pessoas não chamam o nome. O quarto também, vamos lá, quem quer ler o quarto? Eu achei interessante também. Seja amigo e prestativo. Se você quiser ter amigos, seja você um amigo leal. Pois é, gente. Seja amigo e prestativo. A gente precisa, esses 10 mandamentos, a gente precisa realmente... Se a gente tem 10, se a gente pelo menos 5, a gente segurar a onda, acho que vai ser legal. Porque a gente entender que ser amigo tem que ser prestativo com o outro. Para que a relação nossa se torne uma prazerosa. Tem que ser amigo. Tem que ser amigo. Tá? A gente precisa ser. E o quinto? Quem lê? Vai lá, Carol.
Vai, então vai, quem? Seja cordial, fale e haja com sinceridade. Tudo quanto você fizer, faça com todo prazer. Gente, vamos ser cordial com o colega? Né? Tudo que a gente quer, faça com prazer. Na vida a gente não tem que fazer nada obrigado, mas a gente precisa fazer as coisas quando a gente fazer com prazer para o outro. Faça aquilo que você gostaria com o outro, que gostaria que as pessoas fizessem com você. Gente, só isso, mais nada. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente vai ter um retorno muito maior de vida, de tempo, de achar que as coisas são boas. A gente precisa, nós que temos que fazer a diferença, gente. Nem todo mundo vai pensar igual você, que também não tem nem como ser. Não tem graça, né? Mas que a gente precisa entender que a vida é isso aqui, ó. Vamos ser cortês um com o outro, vamos ser justos um com o outro, vamos ser amigo do outro, prestativo com o outro. Tem que haver a troca. Isso é muito fundamental. Alguém assim, e o nono? Vamos ver, quem gostaria de ler o nono? Alto. Vamos embora. Carol, vai, Carol. Preocupe-se sem exageros com a opinião dos outros. Não porque não tenhamos a nossa vontade, porém, às vezes, estamos elaborando que era para ser? Em engano. Não seria prudente, então, aproveitar das observações sensatas do outro. Então, olha só, gente, a gente precisa estar no lugar do outro, tem que ter a empatia. Está sempre no lugar do outro. É o que eu falei agora. Vou fazer para o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Tá certo? Porque o Luciano, a gente colocando aqui, que a gente já voltou, eu sempre falo, acho que é importante colocar, eu estou falando ele porque ele mesmo se abriu, contou a história dele. É uma história de quê? O que você acha? De superação, essa história? Um pouquinho de cada. Superação. Você teve pessoas para te ajudar. Teve muita gente para tentar atrapalhar. Então, mas aí você não teve, nesse grupo, pessoas que te deram a mão. Você teve isso. Senão você não estaria aí. Aí os mandamentos que é para a gente pensar que essas pessoas que não te deram a mão, né, a gente poderia estar ensinando para elas hoje isso aqui. Porque as que te deram já sabiam desse mandamento aí. Quem me ajudou foi a professora mais senhora que está na época. A professora nova não me ajudou. Então, graças a Deus, hoje a gente vê aí a inserção dessa garotada com esse lado. Na pandemia a gente está vendo aí, quem está fazendo a diferença são as pessoas, não as pessoas que têm situações financeiras muito boas, não é. Se vocês observarem pela caminhada que a gente tem, são pessoas iguais a nós, que estão dividindo o que tem. Isso é que é importante. A fazer. Então, a criança. Então, se a garotada nossa hoje, se nós partirmos desse princípio, que a garotada precisa entender o nosso trabalho para que ela também faça a diferença, vai ter recurso mais na frente, a gente vai ver, vai ter pessoas que você falou assim, as pessoas de mais idade te ajudaram, as mais novas não, porque não havia essa interação. Hoje está muito mais fácil, a garotada está ajudando, por quê? Os pais estão caminhando e levando os filhos. Isso é importante para fazer lá na frente. Eu tenho um casal de filhos, eles ajudam, sempre ajudaram, por quê? O exemplo vem da onde? Época de Natal, eles que faziam a arrecadação de alimentos. A gente dava, vai lá assim, entendeu? Direcionava na rua que a gente morava, eles faziam. Os meus sobrinhos, porque é tudo da igreja. Então, aí as pessoas veem, olha só, é um exemplo, a gente precisa mostrar coisas boas. Então, a gente tem que ser cortês, tem que ser leal, a gente tem que ser justo. A gente precisa olhar o outro com empatia. Tudo isso é importante para que um grupo se fortaleça. E o primeiro grupo que tem que ser fortalecido para fortalecer os menos, quem é? Qual é? É a família. Se a gente não tiver isso, não adianta. Porque no grupo da família existe a intimidade. Né?
Então, a gente vê isso mais para frente. Então, esses mandamentos a gente precisa de entender. E ler, pensar mas é pensar mesmo. Pensar, ai caramba, eu tenho que mudar. Para que a gente consiga interar aqui, ó, ter uma relação mais perfeita, dentro do possível, mais humana. Eu recebi uma colega que ela falou assim, cada um tinha que falar uma palavra no contexto que a gente está vivendo lá. Aí cada um falou uma coisa, ela falou assim, humanidade. Quando você trabalha no lugar que eu trabalho, a gente tem que ser humano. Você tem que olhar o outro no olho. Então, eu procuro ser, não estou falando para você que eu procuro ser porque eu sou ser humano. A gente tem que procurar fazer, porque aquilo que eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com você. Então é isso. Isso é um treino. Tá, gente? Isso é o tempo. Quer falar, Luciano? Era assim, você estava falando de recursos humanos, assim, nessa parte aqui. Assim, o recurso humano da empresa que eu trabalhava, empresa grande, redação não sabia fazer, não sabia. Aí eu fui para um cantinho, aí a única coisa que eu levei foi um livro. O professor do Telecurso de Fundação Roberto Marinho, ia retirar o livro da minha mão. Só que o Evanildo, que é um senhor de idade, que era do recurso humano da empresa, ele olhou para mim e olhou comigo. Não falou nada comigo, ele olhou no papel, não tirou nada. Aí ele perguntou, você não quebra a cabeça na sua redação? Era a empresa da redação, mas eu disse, continue a redação. Ele viu a minha dificuldade, porque eu não sabia fazer a redação. Eu entrei na empresa, tinha 17 anos, a empresa é grande. Então. Só que tinha o primeiro ensino fundamental na época, não tinha. Mas o meu recurso foi aquele livro. Então, mas a redação quebra-cabeça. Mas o que ele viu em você? Ele teve a empatia. A força de vontade. Não, ele tem. É a gente olhar isso, ver a empatia. Não. Ele olhou para um lado, olhou e viu. não viu. O outro não viu e esse viu. Então, gente, é o que eu estou falando, é o olhar. A gente tem que olhar e perceber. Sala de aula, na secretaria que vocês vão fazer o grupo de vocês precisam entender essa dinâmica. Porque tem que ter, gente, uma boa relação. Eu não tenho que chegar mal-humorada, eu não tenho que chegar. Tem dia que a gente não está legal, mas a gente não tem que ser deselegante com o outro, a gente precisa cumprimentar. Tudo bem? Mais ou menos, né? Aí a pessoa, não está muito bem, mas não é assim. A gente tem que ser cortês com o outro. Precisamos sim, senão a gente não chega a lugar nenhum. E outra coisa que é importante também, é agradecer sempre. Agradeça. Sempre. Olha, nós vamos fazer um exercício. Agradecer, ser cortês, ser fiel, ser proativo. Né? Então são coisas que vai fazer com que essa relação nossa, ela seja mais prazerosa. E nisso tudo, a gente está falando de relações humanas, a gente está falando dos mandamentos dessa relação para que a coisa flua, né? E aí a gente vem nos grupos sociais, é o que a gente está dizendo aqui, o grupo. Existem vários tipos de grupos. Tem o primário, tem o secundário e tem o intermediário. Se vocês olharem o material de vocês, vai ter isso aí bem nítido aí. Aí a gente fala desse grupo que é o mais importante, que é o grupo da família, é o primeiro grupo que a gente tem uma relação muito íntima, né? É um grupo de interação total, que é a família. Hoje, em algumas famílias não está tanto dessa forma, mas a gente precisa mobilizar para que isso volte a acontecer, né? Então ele fala aqui os grupos sociais, aí ele fala, o grupo social, família, um grupo primário. Por que é um grupo primário, né? O grupo primário, ele diz que é o grupo mais íntimo, é o que a gente tem mais, essa relação da troca, maior interação. E o grupo, aí a gente tem a família, não vou dizer, a escola não é, porque não é um grupo, a escola já fica um grupo intermediário. Por quê? Na escola, se a gente parar aqui, ó, a gente observa o quê? Tem pessoas que são mais íntimas. Tá? E tem outros colegas
que eles falam, mas não tem tanta intimidade. E aí a gente diz a escola, que é um grupo intermediário, porque existe o grupo íntimo, que é o primário, e o grupo secundário. Então, porque a igreja a gente também faz um grupo, porque eles falam que é o grupo secundário. A igreja a gente conversa com as pessoas, mas a gente não tem aquela amizade. Nós não somos o quê? Íntimos. E são essa intimidade que forma a família. O grupo secundário, eles não são tão íntimos, porque tem a igreja, tem esses grupos políticos, como ele fala muito claramente aí. Qual outro que ele diz aí pra gente? Vê aí. A família, não, a igreja e partido político. Qual outro que ele fala? Só? Escola. Igreja, partidos políticos, a escola também, tá? Porque a escola, ela, como eu expliquei agora, ela entra também no secundário, no intermediário. Por que no intermediário? Foi o que eu disse. Tem colegas aqui, dei um exemplo, que eles são bem íntimos, mas a colega chegou agora, né? Somos do mesmo grupo, temos os mesmos interesses, mas a relação, ela não é de tanta intimidade. Deu para entender? Então, esses grupos sociais, ele fala que é a interação. Então, o que eu fiz com vocês? Vou dar uma definição para que vocês copiem, que pode cair em alguma variação. Então, grupos sociais. O que é? Escrevam lá. Quem quiser escrever, né? Porque é tão fácil. Essa interação que a gente tem um com o outro. Então, para que haja um grupo social, o que precisa? É uma reunião de quê? De pessoas. Vamos lá, então. Querem escrever? Sim. Grupos sociais. Vamos lá. Grupos sociais. Reunião de pessoas que têm o mesmo interesse, viu? Então é muito fácil. Reunião de pessoas que têm o mesmo interesse, afinidades. Reunião de pessoas que têm o mesmo interesse e afinidade comuns, né? Quer dizer, o que eu gosto, ele gosta, o que a gente participa, ele participa. Então são interesses comuns, tá certo? Ponto. Mas as intenções desse grupo, ou desses grupos, vocês podem botar assim, mas as intenções desses grupos podem ser diferentes, vírgula, mas todos eles ensinam como conviver com os outros. Então, o que? Com os outros. O que ele quer dizer? Todas essas pessoas, eles têm os mesmos objetivos, né? Os mesmos interesses que são comuns, mas existem o quê? As diferenças, mas que nós vamos o quê? Respeitando, e nós acabamos aprendendo a conviver dessa forma, sem respeitar ninguém. É dessa forma. Então, existe uma interação. Todo grupo social tem que ter uma interação social, tá bom? E aí ele fala que tem, vocês querem colocar, tem os grupos, querem escrever? Grupos primários, que eles são classificados como
como os grupos que possuem uma intimidade, maior intimidade, pode botar assim, maior intimidade, maior contatos. Aí vocês podem colocar como a família sendo como exemplo, que é a família que tem esse maior contato íntimo, é a família. Vocês podem exemplificar assim, grupo primário como família. E aí, todo mundo? Aí tem o grupo secundário, que são os grupos que eles não possuem, né? Pode botar, é diferente. Não possuem esse grau de intimidade ou de proximidade. Não possuem esse grau de intimidade ou proximidade, que é a mesma coisa, tá? E como exemplo a gente bota a igreja, os partidos políticos, né? Que a gente se conhece. Nós nos conhecemos nesse grupo secundário. Só que a gente não tem essa relação de muita intimidade. Existe a troca, mas não é íntima, tá certo, gente? E aí vem o grupo, ou os grupos intermediários, que o grupo intermediário, eles apresentam essas duas características, né? Características, as duas formas.